te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 3 de julho, 27ª semana do ano. E muito bom dia a todos vocês. Obrigado pela participação. Obrigado por estar conosco mais uma vez. E hoje, então, nossa leitura e reflexão será no Salmo de número 140. Salmo de número 140. Vamos ver se conseguimos terminar, então, todo o livro de Salmos, então, nesta semana, tá bom? E aí vamos dar um tempinho e depois voltamos para recomeçar, e aí com o livro de Provérbios, ok? Muito bem, meus queridos, Salmo de número 140, então, não se esqueça, convide pessoas, convide amigos, pessoas que você conhece, ou até mesmo aqueles que você não conhece, para estarem conosco nessa transmissão, nesse momento de leitura e reflexão da palavra. Se você não fizer isso agora, faça ao final. Não se esqueça, não deixe de compartilhar, não deixe de chamar outras pessoas, não deixe de se inscrever, ou se já é inscrito, incentive outros a se inscreverem no canal, tá bom? Dar o seu like, o seu joinha, muito importante para termos cada vez mais pessoas envolvidas, então, nesse tempo juntos de leitura e de reflexão da palavra, tá bom? Muito bem, queridos. Salmo de número 140. Então, vamos ler o Salmo e vamos refletir no mesmo. Antes disso, eu gostaria de lembrar que o Salmo de número 140 é uma oração do salmista pedindo libertação dos seus inimigos, tá? Libertação para que os seus inimigos não continuem prevalecendo contra ele. Pessoas essas que procuram de todas as formas e maneiras prejudicá-lo. O salmista ele expressa confiança na capacidade de Deus de protegê-lo e de libertá-lo, e reconhece a sua própria dependência da misericórdia e da graça de Deus para que isso aconteça. O Salmo 140 ele serve como um lembrete do poder da oração em tempos difíceis e da importância de confiar na proteção e na orientação de Deus. O Salmo começa com o salmista clamando a Deus pela libertação de seus inimigos, da parte, ele sendo liberto dos seus inimigos, que são descritos então como homens perversos, violentos, enganadores. O salmista ele expressa confiança na capacidade de Deus de protegê-lo, e reconhece também que Deus é a sua força e a sua salvação. O salmista também reconhece a sua própria dependência da misericórdia e da graça de Deus, e ora pela contínua proteção e orientação de Deus na sua vida. Tá? Daí então o salmista passa a descrever a maldade, a falsidade dos seus inimigos com mais detalhes, e ora para que Deus traga justiça e julgamento sobre cada um deles. O salmista reconhece que Deus é o juiz justo e expressa a confiança de que Deus o justificará e de que punirá os seus inimigos. O salmista, então, o salmo conclui, expressando confiança na capacidade de Deus de protegê-lo, de libertá-lo, e ele reafirma, o salmista, o seu compromisso de confiar na orientação e na proteção de Deus. Esse salmo, portanto, serve como um poderoso lembrete da importância da oração em tempos difíceis e do poder de proteção e orientação de Deus em nossas vidas todos os dias. No geral, então, o Salmo de número 140 é uma oração do salmista pela libertação, e um lembrete do poder da oração em tempos de angústia. Tá bom? Então, lembre-se disso. O Salmo, em suma,
É uma oração para a libertação dele, da presença e da ação dos seus inimigos, e também ele fala sobre o poder da oração em tempos de angústia. Ele expressa a sua confiança na capacidade de Deus de protegê-lo e de libertá-lo, e reconhece sua própria dependência da misericórdia e da graça de Deus, como nós já mencionamos, tá? Então precisamos confiar na orientação e na proteção de Deus, mesmo em meio às circunstâncias difíceis da nossa vida. Nós precisamos confiar de que Deus está conosco. É sobre isso que o salmista fala aqui, nos chama a atenção e nos faz um convite para agirmos da mesma forma. Então ele começa dizendo o seguinte, vamos ver aí: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, né? Que pensam mal no coração, continuamente se juntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Selá, então, interlúdio, né, que nós falamos, pausa, tá bom? Que nós temos aí mais um cântico. Então Davi clama primeiramente ao Senhor para ser salvo dos perversos, né? Que não para então de ferir aqueles que são inocentes, são pessoas más, ele diz, né? Enganadores, violentos. Então essa palavra, homens violentos, se repete por algumas vezes e também é falado da mesma forma no versículo 4, tá? Onde ele diz lá o seguinte: guarda, meu Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram a transtornar os meus passos, tá? Então, a palavra violento trata de gente rude, de gente impiedosa, que trama a destruição daqueles que são justos. São pessoas que são deliberadamente más, que só ficam satisfeitas se elas puderem participar da destruição daquele que é servo de Deus, do povo de Deus. Então, mas nós entendemos e sabemos que Deus, ele sempre está pronto a libertar os seus filhos preciosos da garra dos inimigos, tá? O Senhor sempre faz isso. Sempre liberta os que são seus das garras desses homens violentos. Os soberbos armaram em laços e cordas, estenderam a rede ao lado do caminho, armaram em laços corrediços. Mais uma vez, uma pausa. Então, essas palavras mostram justamente uma repetição, né, do versículo 1. Então, a palavra traduzida aqui por homem violento se refere àquele que usa, né, de palavreado rude, tem modos agressivos, pratica maldades, usa de armas terríveis para poder destruir aquele que é justo. Então, os violentos têm sempre por meta destruir os justos. É essa a sua realidade, é essa seu objetivo de vida. Destruir aqueles que são justos, aqueles que servem ao Senhor. Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Ó Deus, o Senhor, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos, não promovas o seu mau propósito, para que não se exalte. Mais uma pausa. Então, com as palavras, né, que nós temos aqui, Davi professa a sua total confiança no Senhor. Ele diz: Tu és o meu Deus. Então, dessa forma, ele professa a sua total confiança no Senhor, embora esteja cercado de gente maldosa, violenta, gente que está tramando acabar com ele, que o está cercando para destruí-lo. Então, por causa dessa confiança, ele pede ao Senhor que o salve dos seus inimigos. Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios, né? Então ele demonstra claramente essa sua confiança no Senhor. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que
não tornem a levantar. Então ele fala claramente sobre essa questão, né? Caiam sobre eles brasas vivas, né? Davi recorda o juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, onde brasas vivas caíram sobre a cabeça do povo, né? E pede que Deus dê o mesmo castigo aos seus inimigos. É uma palavra, uma oração imprecatória, né? Uma oração que talvez você e eu tenhamos dificuldade de entender nos dias de hoje, mas Davi, no seu tempo, ele só tinha o Senhor para confiar, e aquele povo era um povo que realmente precisava ser castigado. Tiveram todas as oportunidades e chances de se envolverem com o Senhor, de mudarem as suas atitudes, mas não fizeram. E dentro da onisciência de Deus, ele sabia que esse povo, então, não iria se arrepender e precisavam ser destruídos. Tá? Então, o salmista pede justamente isso, a destruição, o castigo dos seus inimigos, né? Para que eles caíssem, então, em covas profundas e nunca conseguissem se levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Então a causa do oprimido e o direito do necessitado são de especial interesse do Senhor. Isso está em toda a palavra. Ele se preocupa com o necessitado. Ele se preocupa com o direito dos oprimidos. Tá? Ele prometeu protegê-los, prometeu confortá-los. Nos salmos que nós já lemos, ele fala a respeito disso. E esse é o cuidado do Senhor para com essas pessoas, e ele não volta com a sua palavra, mas ele a cumpre. Então, ele deixa bem claro que os justos, que os retos, eles habitarão na presença do Senhor. Quanto aos ímpios, eles serão, então, destruídos, tá? E lançados fora, caso não se arrependam. Portanto, meus queridos, o Salmo 140, então, ele é um salmo de lamentação que expressa a angústia de Davi diante dos seus inimigos. E nesse salmo, repito, vemos a confiança de Davi na proteção de Deus e a sua esperança de que Deus frustraria as tentativas de seus inimigos de prejudicá-lo. Essa deve ser também a sua e a minha expectativa, a sua e a minha esperança de que todos aqueles que se colocam contra nós como nossos inimigos, que os seus planos e as suas tentativas de nos destruir, que sejam frustradas e que caiam por terra, porque o nosso Deus é poderoso e está disposto a proteger os seus filhos. Portanto, Davi descreve seus inimigos como homens maus e violentos, que procuram prejudicá-lo, que procuram prejudicar o seu reino, procuram prejudicar a sua posição diante do reino e diante de Deus. Ele lamenta a situação em que se encontrava e pede ajuda de Deus para se libertar dos seus inimigos. Ele está angustiado, está preocupado, está triste. E ele pede a Deus, então, que o ajude. E esse salmo, então, nos ensina que mesmo quando nós enfrentamos situações difíceis e somos oprimidos por pessoas más, que nós podemos confiar em Deus para nos ajudar. Deus é aquele que nos protege e nos livra das mãos, então, dos nossos inimigos. Devemos chamá-lo em momentos de aflição e colocar a nossa confiança em suas promessas de salvação e de libertação. Tá? Confie no Senhor. Já lemos isso, já refletimos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, o Salmo 140 então, nos mostra a justiça de Deus em lidar com aqueles que se opõem a ele e que se opõem ao povo dele. Os ímpios serão destruídos e a glória de Deus será manifestada através da sua justiça. Tá? Então todos presenciarão, todos verão a justiça de Deus sendo manifesta e o seu povo então se alegrará na sua justiça. Em resumo, então, o Salmo 140 nos encoraja a confiar em Deus em meio às adversidades e a clamar por ajuda quando nós enfrentarmos oposição por parte dos nossos inimigos.
podemos ter certeza de que Deus ele é justo e que Ele irá nos proteger e nos livrar das mãos dos nossos inimigos. Você crê nisso? Que o Senhor é capaz, é poderoso de nos livrar das mãos dos nossos inimigos? Ele fará isso. E Ele tem poder para isso. Tá? Então precisamos confiar de que o Senhor tem tudo já planejado, tudo em suas mãos, e que Ele tem todo o controle de toda e qualquer situação, e que Ele não vai permitir que nós enfrentemos ocasiões e situações além da nossa capacidade de suportar. Então, fique tranquilo com relação a isso. Confie no Senhor. Como vimos aqui nesse salmo, tenha certeza de que Ele é justo, de que Ele vai te proteger e te livrar das mãos dos seus inimigos, tá? De uma forma ou de outra, num tempo ou em outro, isso ocorrerá. Basta esperar com paciência no Senhor e Ele vai se inclinar para você e vai abençoar a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês nessa sexta-feira, início de mais uma semana. Que todos tenham uma boa segunda-feira e uma boa semana, guardados e protegidos pelo Senhor. Que a boa mão do Senhor os conduza e que nós possamos em cada momento testemunharmos dessa confiança de que temos na sua proteção, na sua orientação e do seu cuidado. Tá bom? Deus, obrigado por essa manhã, pela oportunidade de lermos a Tua palavra, refletirmos sobre ela e de compreendermos mais uma vez que nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra, a Sua graça e a Sua misericórdia se estendem sobre nossas vidas e nós somos imensamente gratos por isso. Dá-nos um bom dia, uma boa semana na Tua presença, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que tenham todos então um bom dia, tá? Deus permitindo, na próxima amanhã, estaremos juntos mais uma vez, compartilhando então dessa bendita palavra, ok? E juntos estaremos então com Salmo 141. Provavelmente vamos ver 2 salmos para termos tempo, de encerrarmos todos os capítulos ainda essa semana, tá? Um forte abraço a todos vocês, que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, mesmo depois que nós encerrarmos aqui. Reflita, compartilhe com as pessoas para que eles tenham acesso a essa palavra que pode, em muito, abençoar e transformar a vida das pessoas. Seja um instrumento nas mãos de Deus para que isso aconteça. Tá bom? Até amanhã e um forte abraço. Pra te adorar foi que